Antes de tudo, antes que houvesse tempo, antes que o universo existisse, Jesus já era. Ele não começou em Belém, ele não apareceu na história, ele é a própria história. Ele estava no princípio de tudo, porque ele é o princípio de tudo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 3, declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando Deus disse: haja luz, foi a voz do Filho Eterno que ecoou pelo universo. Foi a palavra viva, o Cristo, o Verbo, que trouxe à existência o que não existia. Nada, absolutamente nada, foi criado sem ele. Ele estava lá, quando a poeira se transformou em vida. Foi o seu sopro que entrou nas narinas de Adão, o mesmo sopro que, séculos depois, traria vida a um corpo morto em Betânia, quando ele disse: Lázaro, vem para fora. Ele estava lá no Éden. Quando o homem ouviu a voz de Deus passeando pelo jardim, essa voz era dele, era Jesus. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. A voz que caminhava com Adão e Eva era a voz do Filho Eterno. Aquele que passeava no jardim foi o mesmo que, mais tarde, andaria pelas ruas empoeiradas da Galileia, curando enfermos e chamando discípulos. Ele estava com Abraão, quando a promessa foi feita. Foi ele quem apareceu a Moisés na sarça ardente e disse: Eu sou o que sou. Séculos depois, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus diria: Antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma voz que falou do meio do fogo, agora falava em carne e osso. A sarça ardia no deserto, e hoje, o fogo dele arde em nossos corações. Ele estava com o povo de Israel no deserto. A carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 4, diz: E a rocha que o seguia era Cristo. Foi ele quem jorrou água no deserto. Foi ele quem sustentou o povo com maná. Foi ele quem guiou o povo com a nuvem de dia e com a coluna de fogo à noite. Enquanto Israel andava em círculos, Cristo estava lá, firme, fiel, constante, sendo o Deus que provê, o Deus que guia e o Deus que protege. Ele estava na fornalha de fogo. Quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha e viu 4 homens andando no meio das chamas, ele exclamou: O quarto é semelhante ao Filho de Deus. Era ele, o Cristo Eterno, que desceu para mostrar que o fogo não queima onde ele está presente. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aquele anjo era o próprio Filho de Deus. O mesmo Jesus que livrou Daniel é o mesmo que te livra hoje. O mesmo que estava com os 3 jovens na Babilônia é o mesmo que está contigo na tua luta. Ele estava com os profetas. Davi cantou sobre ele nos Salmos, quando disse: Transpassaram-me as mãos e os pés. Isaías o viu em visão e declarou: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Miqueias anunciou o lugar do seu nascimento: E tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Antes de nascer, ele já era anunciado. Antes de vir, ele já era adorado. Antes da cruz, ele já era o Cordeiro de Deus preparado desde a fundação do mundo. E então, na plenitude dos tempos, o Eterno se fez carne. O invisível se fez visível. O Deus que criou o ventre de Maria, se colocou dentro dele. O Criador entrou na criação. O infinito se fez homem. Aquele que mandava a chuva, agora sentia sede. Aquele que criou o leite materno, agora o bebia. Aquele que formou o homem, agora caminhava entre eles. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele curou, perdoou, libertou e depois subiu à cruz. Mas a cruz não foi um acidente, ela era o plano.
O sangue derramado no Calvário já estava determinado antes do Éden. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quando ele gritou, está consumado, o tempo parou, o inferno tremeu, o céu se abriu e o véu se rasgou. O Filho Eterno concluiu o plano eterno. Mas a história não terminou na cruz. Ao terceiro dia, o túmulo se abriu. A pedra não foi removida para ele sair, mas para o mundo ver que ele não estava mais lá. A morte perdeu o seu poder. O inferno perdeu o seu domínio. E a eternidade começou de novo, porque o Cristo vivo saiu daquele túmulo. Depois disso, ele voltou em forma de espírito, no dia de Pentecostes. Quando o vento soprou no cenáculo, foi Jesus voltando para habitar dentro dos seus. Ele havia dito: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele voltou. O Espírito Santo é a presença viva de Cristo dentro da igreja. O mesmo que andou sobre as águas, agora andava dentro dos corações. O mesmo que multiplicava pães, agora multiplicava dons. O mesmo que ressuscitava mortos, agora ressuscitava almas. Ele está presente em toda a história da igreja. Quando Estevão foi apedrejado, viu Jesus de pé, à direita de Deus, como quem se levanta para receber um filho fiel. Quando Paulo foi preso, ele estava na prisão. Quando João foi exilado em Patmos, ele apareceu em glória e disse: eu sou o primeiro e o último, o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Quando os cristãos eram perseguidos em Roma, ele estava nas catacumbas. Quando os reformadores pregavam sob ameaça, ele estava com eles. Quando os missionários foram às nações, ele foi à frente. E hoje, quando a igreja se reúne, ele ainda anda no meio dos castiçais de ouro, reacendendo o fogo, curando, salvando e libertando. Ele sempre esteve lá, e ele ainda está aqui. Quando você chora, ele está lá. Quando você se levanta, ele está lá. Quando ninguém entende, ele entende. Quando tudo parece acabar, ele começa de novo. Porque o mesmo Jesus do Gênesis é o mesmo Jesus do Apocalipse. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele estava antes de você nascer, estará depois que você se for, e está aqui agora. E um dia, ele voltará. O mesmo que veio em humildade virá em glória. O mesmo que andou com sandálias, voltará com olhos como chamas de fogo. O mesmo que foi julgado pelos homens julgará as nações. E então, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E na eternidade, o Cordeiro reinará para sempre, e a sua presença será o templo dos salvos. Toda a história humana é um livro escrito com uma só palavra: Jesus. Desde o pó da criação até as ruas de ouro, ele é o mesmo. Ele estava, ele está, e ele sempre estará. Porque ele é o Deus eterno, presente e imutável. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje ele te diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, ele sempre esteve lá. E ele está aqui agora.